procurador Paulo Gonet argumentou que não existia provas de que Felipe Martins tentou sair do país. Mas vale lembrar, doutora Kátia, que ele não foi liberado. Em primeiro lugar, para quem não sabe, rapidamente, no processo criminal, o Estado tem a obrigação de fazer a prova. E ele faz a prova e o juiz decide se é caso de, tendo provas, olha, isso indica que ele provavelmente cometeu um crime. Então você tem que ter essa materialidade, essas provas, e você tem que ter o perigo da liberdade da pessoa. Junto, não pode faltar um. O Felipe Martins, ele foi preso sem materialidade nenhuma. A defesa se desincumbiu da tarefa do Estado e provou que o Estado estava errado na sua alegação. Não há perigo na liberdade do Felipe Martins. Não tem como ele interferir na investigação, não tem como ele acuar a testemunha. Enfim, não há, nunca houve hipótese de prisão preventiva. Aliás, não se sabe nem qual crime ele teria cometido, porque sair do país não é crime ao que consta. Mas, todavia, contudo, no entanto, ele ficou lá fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses preso. E agora o Alexandre de Moraes, depois de 2 manifestações da PGR, ele solta o Felipe, mas não solta, porque ele vai para casa ficar de tornozeleira eletrônica, impedido de usar as redes sociais e impedido de falar com dezenas de pessoas que são nominalmente citadas no despacho de Moraes Maduro. Aí você fala, se não existia razão para ele ter uma cautelar, porque a defesa provou o contrário, que o Estado não tinha provado, agora ele põe tornozeleira e impõe esta humilhação ao rapaz. E vale dizer aqui, não precisa gostar ou não da pessoa para falar o que eu estou falando. Eu sempre tive todas as críticas ao Felipe Martins e acho importante dizer isso para mostrar a isenção de um raciocínio. Tenho todas as críticas quando ele era assessor especial do Bolsonaro, sempre tive, não nego, mas ele é um símbolo da perseguição política nesse país. Ele é um injustiçado, perseguido, foi torturado e continua a ser torturado e humilhado por um juiz, um magistrado, um ministro de um tribunal que deveria promover a justiça e não promover essa forma mais academicamente fascista de autoritarismo que já se viu na Europa, que é o caso do fascismo acadêmico do Salazar. Salazar, pelo menos, tinha pedigree, coisa que o Alexandre de Moraes não tem. Endosso plenamente as suas palavras, Pavinato, e reitero aqui com você, espectador, com vocês, colegas. Eu também, durante o período de assessoria lá no governo Bolsonaro, no governo anterior, eu tive inúmeras críticas à atuação de Felipe Martins. A despeito disso, talvez o caso Felipe Martins tenha sido o caso mais escabroso dessa era ditatorial Lula-Alexandrina. E por que isso? Como tão bem colocou Pavinato, Felipe Martins não tem prerrogativa de foro, não está na lista daquelas pessoas da Constituição cujas condutas são apreciadas e julgadas por ministro do Supremo. Ainda assim, ele foi preso preventivamente, muito entre aspas, porque eu adoraria que alguém me explicasse qual foi a tentativa delitiva de Felipe Martins, qual foi exatamente o crime. Bom, o crime imputado a Felipe Martins, a gente sabe, é o verdadeiro fetiche de Alexandre de Moraes, que é a tal tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. E aí eu pergunto a você leigo, espectador leigo, você sabe que Felipe Martins, como ninguém, foi visto à frente de tanques, de tropas, de regimentos muito bem armados? Isso sim teria sido uma efetiva tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Felipe Martins era apenas uma pessoa discordante, divergente do atual regime. Isso não é crime. E crimes de opinião só são considerados crime em regimes tão ditatoriais quanto o nosso. Então esse caso de Felipe Martins é escabroso. 6 meses detido,
reitero, por juiz incompetente, não preencheu... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, no sentido técnico, no sentido do vernáculo, que vocês leigos bem conhecem, em todos os sentidos. Ele não preencheu os requisitos para prisão preventiva. Afinal, em que